a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Meus amigos, vem comigo aqui na bênção. Hoje eu quero trazer para você esse vídeo aí e mostrar para você que existe uma ideologia lutando, uma guerra contra os princípios cristãos. Mas se de um lado existe uma guerra, uma luta, onde inimigos do evangelho estão lutando para implementar o seu sistema dentro até do cristianismo, por outro lado, existem aqueles que estão se levantando e nós, concordando ou não, estão ali na frente da batalha lutando em prol do evangelho. Assista esse vídeo aí e não saia sem deixar a sua curtida e o seu comentário, a sua visão a respeito do assunto. Nós estamos aqui reunidos, diversas frentes aqui de religiões, para poder dar um recado ao senhor Lula, de que tem batido, como o Magno diz, com a mão dos outros. Eu citei aqui uma carta que ele deu aos cristãos dizendo que ele era pró-vida. Inclusive, eu, durante a campanha no segundo turno, tive que postar nas minhas redes sociais dizendo que o Lula era pró-vida por uma determinação do TSE, porque isso era fake news. E agora o Lula mente novamente ao seu povo e é um estelionatário eleitoral. Até mesmo porque diz que é a favor da vida, mas coloca duas ministras, ministra da Mulher e também ministra da Saúde, que são favoráveis ao aborto. Eu quero direcionar aqui aos conselheiros do Conselho Nacional de Saúde que, infelizmente, vocês elaboraram algo que é uma vergonha para o Brasil. Onde já se viu lutar por hormonoterapia para crianças de 14 anos. Onde já se viu você ali em um documento colocar que terreiros ou qualquer outro tipo ali de religiões de matriz africana são uma operacionalização, um suporte para o SUS, e que a maneira de enfrentar a falta de estrutura da sociedade é legalizando o aborto e também legalizando a maconha. Isso não representa o povo brasileiro, e antes aqueles que diziam tanto em Estado laico, agora estão fazendo o quê? Ideologizando a saúde. Onde está a preocupação do Ministério da Saúde com relação às filas e filas de pessoas que estão esperando transplante? Onde estão a preocupação do Ministério da Saúde com as pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais? Pessoas que precisam de insumo médico, pessoas que precisam de estruturação dentro dos hospitais, tanto para os médicos quanto os pacientes. Esse governo não está preocupado com você. Ele está preocupado em colocar uma agenda ideológica que é contrária à maioria da população brasileira. E começou tirando o Brasil do Consenso de Genebra, onde foi um consenso de mais de 50 países que assinaram dizendo que a vida começa desde a concepção. Revogou a portaria 2561, que foi através do Ministério da Saúde, onde essa portaria impedia ali o aborto, né, em caso de estupro, impedindo ali, fazendo com que aquela mulher notificasse a autoridade policial, e depois disso vai fazendo com que todos os outros poderes militem para poder matar uma criança dentro do ventre. Se é guerra que eles querem ter, pode ter certeza que há aqui um exército que vai batalhar pela vida, porque todo mundo que diz que é a favor do aborto já nasceu. Ou seja, estamos aqui para poder lutar por aqueles que não podem dizer meu corpo e minhas regras. Parabéns a todos que estão aqui, e é um recado, para que caso isso passe, caso isso seja homologado, o povo do Brasil, não por político, não por pauta ideológica, mas nós vamos sim às ruas, nós vamos nos manifestar para que isso seja retroceder, para que retroceda isso e que a gente tenha aqui no Brasil os nossos direitos defendidos. Obrigado a todos. Meus irmãos, olha, a minha visão a respeito desse assunto é sim que nós estamos enfrentando, estamos no meio de uma guerra ideológica. E que o cristianismo está enfrentando um sistema que quer, a qualquer custo, impor uma ideologia que é totalmente contrária aos princípios judaico-cristãos, que normalmente foram a base e são a base de várias nações pelo mundo, principalmente o Brasil. E em meio a toda essa guerra, nós precisamos entender que a nossa luta é contra principados e potestades, mas são contra dominadores, contra as hostes espirituais da maldade, como diz o apóstolo Paulo. Não podemos ficar de braços cruzados e deixando que o mal triunfe. E nós não podemos ficarmos calados
diante dessa situação, pois nós somos atalaias de Deus, pois nós somos a igreja militante em prol do evangelho na terra. E quando a gente vê todo um sistema trabalhando, lutando para implementar um pensamento, uma ideologia e querer impor até mesmo sobre a igreja e sobre o cristianismo, nós devemos sim nos portar como concidadãos dos céus e, se depender de nós, devemos sim proclamar que nós, a igreja, não aceita essa ideologia, pois ela é contrária àquilo que Deus e àquilo que o cristianismo nos ensina. E a minha visão a respeito de tudo isso é que existe um sistema querendo de qualquer custo entrar no seio da igreja para que de alguma forma ludibriar, enganar até mesmo os escolhidos. Muitas pessoas falam a respeito do anticristo, do sistema do anticristo, e pensam que a enganação ou que o engano se dará apenas no final dos tempos. Mas, meus irmãos, a verdade é que não é assim. A verdade é que não vai começar lá na própria grande tribulação. Esse engano já começou e muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas. Oremos e clamemos ao Senhor para que não sejamos enganados, mas que estejamos prontos não apenas para não sermos enganados, mas para também abrir os olhos e advertir aqueles que de repente estão trilhando um caminho em direção ao engano. Que Deus guarde a nossa casa, que Deus guarde a nossa família, em nome de Jesus. E você, o que você achou desse vídeo aí? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Então está aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal você que não é inscrito e até o nosso próximo encontro. Onde já se viu você ali em um documento colocar que terreiros ou qualquer outro tipo ali de religiões de matriz africana são uma operacionalização, um suporte para o SUS, e que a maneira de enfrentar a falta de estrutura da sociedade é legalizando o aborto e também legalizando a maconha. Isso não representa o povo brasileiro, e antes aqueles que diziam tanto em Estado laico, agora estão fazendo o quê? Ideologizando a saúde. Onde está a preocupação do Ministério da Saúde com relação às filas e filas de pessoas que estão esperando transplante? Onde estão a preocupação do Ministério da Saúde com as pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais? Pessoas que precisam de insumo médico, pessoas que precisam de estruturação dentro dos hospitais, tanto para os médicos quanto os pacientes. Esse governo não está preocupado com você. Ele está preocupado em colocar uma agenda ideológica que é contrária à maioria da população brasileira. E começou